Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. No primeiro programa de 2025, você vai conhecer um pouco mais sobre a trajetória de um multicampeão das piscinas, que durante uma década e meia colocou a bandeira brasileira em lugar de destaque no mundo paradesportivo. Colecionou nada menos que 100 medalhas, sendo 78 de ouro em campeonatos mundiais, Jogos Pan-Americanos e Paralimpíadas, um feito histórico. Nascido em Campinas, criado no interior de Minas Gerais, o Daniel Dias tornou-se o maior ícone da modalidade, mantendo sempre um largo sorriso no rosto, uma das suas características mais marcantes. Sorrir, aliás, é também uma das bases do tripé que ele adotou para vencer desafios e transformar vidas, unindo a alegria ao foco e à determinação. O atleta que superou o Rei Pelé em conquistas de uma premiação semelhante ao Oscar no esporte, encerrou a carreira nas águas e iniciou novos projetos. O principal deles é um instituto que proporciona a crianças e adolescentes com deficiência a prática da natação, elevando a autoestima e gerando novas perspectivas para elas. No bate-papo gravado durante a vinda dele a Mato Grosso para uma palestra, o maior nome do nosso esporte paralímpico revela orgulho pelo agro brasileiro, destacando que o foco e a determinação dos produtores rurais também ajudam a explicar o motivo de sermos referência na produção de alimentos no planeta. Daniel Dias, cara, que satisfação, né? Que honra poder bater esse papo contigo aqui, trazer um pouquinho também da tua trajetória, né? E da tua maneira de enxergar o mundo para os nossos ouvintes aqui do podcast. É realmente uma oportunidade incrível, né? Te encontrar num evento, né? Aqui do qual estou participando também, um evento agro, né? E você trouxe mensagens da tua vida, da tua experiência, da tua superação, do teu sorriso, da tua determinação, com foco, obviamente, para transformar a tua própria história e assim também transformar a de muita gente, né? Esse link é muito oportuno também para todo o agronegócio, para quem está no campo, para quem trabalha com o campo, enfim, para todo mundo que está nessa cadeia produtiva tão imensa, tão importante. Me sinto honrado e seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que você está? Obrigado pela oportunidade, né, a gente conversar um pouco aí. Eu fico muito feliz, né? Eu sempre tento trazer essa... E eu acho que a história, né? A minha história, ela vem sendo construída, eu falo muito, né? Nessas bases, né, de sorriso, de foco, determinação, e você se tornar um exemplo, ser uma inspiração. E isso a gente pode levar para qualquer área, né? E é até engraçado no começo, quando você começa a falar ali, né? Poxa, o que esse cara tem para falar, né, na minha área, né? E aí eu tento trazer justamente essa ligação. E com o agro eu vejo muita coisa, né? A paciência que tem que se ter, que são coisas que acontecem adversas, que você tem que superar, tem que vencer ali. A gente sabe que o ano ele é desafiador, o ano do agro começa diferente, então o atleta é assim também. Às vezes a gente não tem Natal, não tem Réveillon, porque a gente está numa fase de treinamento que tem competições importantes logo em seguida. Então eu fiquei muito feliz de estar aqui, porque tem muita coisa que a gente tem a ver e em comum, vamos dizer assim, né? Maravilha. Para quem está nos ouvindo aí, essa oportunidade, essa gravação está acontecendo aqui durante uma convenção interna da Agrosol. A Agrosol, que é a nossa parceira, né, no podcast, e realmente não tinha como deixar passar essa oportunidade de trazer um pouquinho dessa história também para nós aqui do podcast. Agora, Daniel, a gente tem uma tradição de, obviamente, conhecer um pouco das pessoas que participam, um pouquinho da trajetória de vida. Você é natural de Campinas, né? Sim, nasci em Campinas. Me fala um pouquinho sobre o Daniel Dias. Quem é o Daniel Dias? Bom, eu nasci em Campinas, mas eu falo só nasci. Vivi toda a minha infância e adolescência na cidade de Camanducaia, em Minas Gerais, sul de Minas, bem próximo da divisa com São Paulo ali. E ali eu cresço, né, fico ali até meus 16 anos, que é quando eu conheço o esporte paralímpico, quando eu conheço a natação paralímpica, isso final de 2004, início de 2005. E ali eu começo a praticar natação, começo a me dedicar, e 2007 é quando eu mudo de cidade, né? Saio de Camanducaia para poder treinar, para poder me dedicar mais. Então aí é onde começa a minha carreira internacional, minha vida enquanto atleta, a entender, bom, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer mesmo, preciso me dedicar mais.
E aí de 2006, vamos dizer assim, desde o meu primeiro campeonato mundial até 2021, eu construo aí a minha carreira em 6 campeonatos mundiais, em 4 Jogos Pan-Americanos e 4 Paralimpíadas. Quantas medalhas são ao todo, Daniel? Bom, aí nos campeonatos mundiais, somando essas 3 grandes competições, são campeonatos mundiais para Pan-Americanos e Paralimpíada, dão 100 medalhas, das 100 medalhas, 78 são de ouro. E aí com essas conquistas eu acabo conquistando um troféu chamado Laureus, que é o Oscar do esporte. Sou o único brasileiro a ter 3 estatuetas dela. Aliás, você até brincou, né? Você superou só o rei. Pelé, né? Eu faço essa brincadeira mesmo, né? Porque, poxa, Pelé foi um grande atleta brasileiro e deixou um grande legado aí para o futebol brasileiro, né? E não só para o futebol, mas para o esporte como um todo, acredito. E aí eu faço a brincadeira, né? Olha, esse eu tenho mais que o Pelé, né? Ele tem 1000 gols, eu tenho mais troféu que ele. Muito bom, muito bom. Agora, Daniel, foi fácil, cara? Eu queria que você falasse um pouquinho. Você, obviamente, né, é um exemplo de superação acima de tudo, né? E eu queria que você me falasse um pouquinho, né, do como foi feito o caminho, a trajetória para chegar onde você chegou. Acho que isso é interessante a gente conversar, né? Claro que eu falei aqui, são 100 medalhas, para a Pan é isso, Paralimpíada é aquilo. São grandes conquistas, são grandes realizações, mas tem todo um processo que foi construído, né? Então, assim, não foi nada fácil, foi desafiador, foi realmente momentos difíceis, momentos que você pensa em desistir. E é interessante falar isso, né? Às vezes as pessoas olham assim, poxa, vai lá, ganhou medalha, não sei o quê, olha a sua vida. Pô, você pensou em desistir? Claro, gente, a gente passa por esses processos, né, na vida. E é onde o seu propósito tem que estar muito claro dentro de você, onde você tem que encontrar pessoas que caminham e vão te incentivar, vão te apoiar em momentos que realmente você está ali desacreditado, momentos que você não está motivado. Não são todos os dias que a gente está motivado, não são todos os dias, ou melhor, não eram todos os dias que eu queria treinar, mas eu sabia onde eu queria chegar. Então, acho que isso é o que eu aprendi na minha vida, no processo, né, na construção do processo. Deixar o processo mais leve e saber aonde eu quero chegar, saber o que eu quero conquistar, o que eu quero fazer. E isso foi o que foi me motivando a, de fato, ter foco, ter determinação e ir atrás dos meus sonhos e objetivos. Maravilha. Daqui a pouquinho eu vou querer que você fale um pouquinho sobre as 3 palavras aí que te guiam, né, e que são exemplos e dizem muito, só elas mesmas já acabam dizendo muita coisa, mas eu queria que você rapidamente para os nossos ouvintes aqui me falasse quando começa a tua trajetória na piscina, né? Foi aos 16 anos, você nos disse aqui, eu queria que você me falasse como que foi isso para você. Que muda a tua vida literalmente, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu digo assim, o esporte ele transformou minha vida, né? A ferramenta esporte ela é incrível, ela é uma ferramenta sensacional e quando o esporte de fato ele entra na minha vida, eu conheço o esporte paralímpico, foi ali quando eu tinha 16 anos, final de 2004, quando eu assisti as Paralimpíadas de Atenas, ou melhor, eu vi algumas reportagens, vi algumas propagandas falando dos Jogos Paralímpicos, aí vi uma outra grande referência do movimento paralímpico brasileiro, que é o Clodoaldo, e ali eu descubro que existe o esporte para pessoa com deficiência. Porque eu sempre digo o seguinte, nós precisamos ter referências na vida. É por isso que no final da minha palestra, da minha fala, eu sempre falo sobre o exemplo. Nós precisamos ter referência. Não são todos que querem ser atleta, mas quando você quer ser um atleta, você busca uma referência. Poxa, esse cara é uma referência para mim, esse atleta é uma referência. E eu não via isso, né? Por mais que eu tinha o sonho de ser um atleta, eu não via atletas com deficiência, não conhecia isso. Quando eu vejo o Clodoaldo, ele se torna uma referência, eu falo, eu quero fazer isso, eu quero ser um atleta paralímpico, quero fazer a natação. E é quando eu começo, de fato, a conhecer o esporte paralímpico, me é apresentada a natação, eu começo a fazer a natação, isso foi final de 2004, início de 2005. E ali 2005 é onde eu decido e falo, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer, eu vou me dedicar, eu vou representar o Brasil numa competição internacional. E eu começo início de 2005 até junho de 2005 ali, o que eu vou fazer, será que é isso, será que vai dar? Mesmo porque tinha muitas incertezas se a gente pensar, né? Assim, ser atleta já era um desafio, atleta paralímpico, que é algo que não se conhecia, começa a conhecer. E aí, depois que eu vou na minha primeira competição em 2005, junho de 2005, foi em BH, um brasileiro. Ali eu ganho 2 medalhas de bronze e eu falo, é isso que eu quero fazer, eu vou fazer isso aqui mesmo, vou me dedicar a isso aqui. E aí é onde eu posso dizer,
no futebol se usa o pontapé inicial, a abraçada inicial do Daniel é ali que começa. Legal, cara. E como se dá a sua rotina de treinos? Que eu acho que isso também tem um link muito importante com o que você traz nas suas palestras, né? Que é a determinação, né? E determinação significa fazer exaustivamente, muitas vezes, muitas coisas. Me fala um pouquinho da tua rotina. Bom, acho que é isso, né? O que eu trago sobre excelência, que eu sempre falo, é você fazer algo comum de uma maneira não comum. É você realmente, para um nadador é comum nadar, mas você precisa fazer desse nadar algo não comum, ou seja, fazer o extraordinário, fazer com excelência, com foco, com determinação. E é quando eu vou entendendo justamente isso que eu preciso fazer a minha rotina ser mais leve possível. Ela vai ser exaustiva, ela vai ser cansativa, mas eu posso deixar ela leve para passar por aquele processo até chegar numa competição internacional, até chegar na minha medalha de ouro. E foi o que eu fui buscando, né? Então eu tinha uma rotina bem exaustiva de treino, né? Que treinava de segunda a sábado, descansava no domingo, e era o que era a nossa rotina. Só que eu fui um atleta muito disciplinado, e eu busquei a entender e fui amadurecendo na vida enquanto atleta, entendendo que mesmo nas minhas férias eu continuava sendo um atleta. Então eu me cuidava em 365 dias no ano, porque era o que eu precisava fazer, eu dependia daquilo. Então a minha rotina ela era anual, né? Não era uma rotina que só quando eu estava em treinamento. Eu entendi que eu precisava de um treinamento físico, eu precisava de um treinamento mental e eu precisava descansar também. Então era um equilíbrio que eu sempre busquei, e aí foi onde a minha rotina ela passa a ser aí de 5 a 8 treinos semanais de piscina, mais treinos de academia, mais preparação mental, e dessa maneira eu fui construindo a minha rotina em toda a minha carreira. E aí foram quantos anos no total? Bom, eu começo ali em 2005, né, vamos pensar, e aí foi até 2021. É um tempo aí de dedicação exaustiva que você abdica de outras coisas, claro, né? Tem que sempre lembrar disso, né? Na verdade, assim, hoje falando parece que foi muito rápido, né? Fui lá, ganhei medalha tal, foi em 2006, ganhei medalha tal, 2007, vai contando, né? Mas foi exaustivo, uma rotina bem exaustiva mesmo. Você vai abdicando de muitas coisas, você vai... até mesmo sendo bem sincero, você vai se tornando antissocial no sentido de vamos fazer isso, não posso, cara, tem que treinar no outro dia, não dá para fazer isso. Então você acaba tendo que abdicar disso, mas lembrando, né, de qual é o seu propósito que você está fazendo e por que você está fazendo aquilo, que é o que vai fortalecendo aí as suas escolhas e decisões. Hora de falar sobre inovação, comodidade, segurança, qualidade e agilidade para a semeadura. É isso que a Agrosol Sementes traz ao mercado com o conceito de semente pronta. O produtor só tem o trabalho de abrir o bag, colocar a semente na plantadeira e iniciar o cultivo. Assim ganha tempo para aproveitar a janela ideal de plantio e fica tranquilo, porque as sementes foram tratadas por especialistas. A Agrosol apresenta ao agricultor um produto diferenciado que atende a 6 requisitos exigidos pela parceria Syngenta para certificação de qualidade, que, aliás, é considerada a certificação mais exigente do mercado na área de tratamento de sementes industriais. A semente Agrosol é preparada por profissionais treinados, com aplicação de doses precisas e bem distribuídas em todas as sementes. O resultado é uma semente que agrega valor à lavoura e traz mais desempenho para quem cultiva. Afinal, a ampla proteção contra pragas e doenças nos estágios iniciais da planta se traduz em mais produtividade. Para informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66 2123 5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br e busque o atendimento personalizado diretamente com o representante mais próximo de você. Maravilha. Falando em se abdicar, muitas vezes ser antissocial, eu queria falar um pouquinho de obstáculo. Qual foi o maior que você classifica e que você enfrentou? Acredito que o maior obstáculo enfrentado foi realmente você ter a conquista. E o que eu quero dizer com isso? É quando você conquista a medalha de ouro, você passa a ser conhecido, mas para você chegar nisso foi a falta de incentivo mesmo, né? Então, o maior obstáculo que eu sofri na minha carreira foi a falta de incentivo e suporte de parte financeira, vamos dizer assim, de patrocinadores,
até chegar a ter o resultado, porque depois que eu cheguei as coisas começaram a acontecer. Então eu diria que o maior desafio, não só meu, mas do atleta em si, é o começo. É o começo da carreira dele, é onde realmente as coisas são definidas ali. Então tem muitos grandes talentos que não prosseguem pela falta mesmo de apoio, de incentivo, porque a gente sabe que não é fácil isso. No esporte, o esporte paralímpico, ele tem os seus desafios, eu diria que esse seria o maior desafio. E de vida? Bom, de vida, o maior desafio foi compreender quem é o Daniel. Porque às vezes nos definimos pelo que conquistamos, e nós não somos o que conquistamos, nós somos o que de fato somos, que vai além das medalhas, né? Por isso que eu sempre falo, o sorriso por detrás da medalha. Tem a medalha, claro, mas o sorriso não é pela medalha, por propósito. Então, eu diria que esse foi o maior desafio até hoje e que, graças a Deus, acho que através das minhas palavras e palestras eu consigo mostrar que eu descobri. Legal, muito bom. Ô Daniel, essa pergunta acho que você já deve ter ouvido várias vezes, se não em entrevista, em bate-papo, né? Por que o nosso esporte paralímpico ele é tão bom? Essa que faz? É uma ótima pergunta isso daí, e para mim é uma alegria respondê-la, porque a gente nunca quer polemizar, a gente não quero nem falar, poxa, mas a gente tem as conquistas, a gente tem as realizações. O Brasil agora em Paris bate recorde de medalhas, são 25 medalhas de ouro, 89 no total, é um número expressivo, é algo que a gente faz história, a gente fica em 5º lugar no quadro de medalhas, nós somos uma potência mundial já desde 2008, o Brasil vem se consolidando em potência mundial, ficando entre os 10 no quadro de medalhas, e a gente só vem evoluindo, vem melhorando. Paris coroa isso, né? Uma construção que o Brasil vem fazendo. Então, para mim, tem fatores que são cruciais nisso. O primeiro ponto é uma gestão muito bem feita, que vem sendo construída há um tempo e vem dando continuidade nisso. Então, nós temos uma gestão muito boa hoje do Comitê Paralímpico Brasileiro, visando aí a melhora para o esporte, para o atleta paralímpico brasileiro. E com isso a gente foi construindo coisas, onde ficou um grande legado. Hoje em São Paulo nós temos o Centro de Treinamento Paralímpico, onde conseguimos atender 15 modalidades simultâneas, mais de 22 modalidades no total. Os atletas treinam nas melhores estruturas, então não precisa mais sair do Brasil para buscar uma boa estrutura de treinamento. Nós encontramos ali a melhor piscina, a melhor pista de atletismo, e tudo isso a gente sabe que vai dar resultado. E a outra questão, além de gestão, é investimento. O investimento ele vem crescendo. Está o ideal? Não, está longe de estar o ideal. Se a gente comparar o que se investe no Olímpico e se investe no Paralímpico, nós estamos bem distantes. Mas o investimento ele vem aumentando. Então a gente também precisa agradecer isso e dizer que esse investimento, quando se tem uma boa gestão, faz uma grande diferença. Essas duas coisas caminham junto. E a outra é a força de vontade e dedicação do atleta paralímpico brasileiro. Porque para muitos ali, sendo bem sincero aqui, a gente precisa parar para pensar, é a única chance da vida dele realmente ter aí um futuro, vamos dizer, né? E ele dedica tudo ali para aquilo. O esporte é a vida dele e aí traz os resultados, né? Os resultados expressivos e é onde ele consegue ali realmente se consolidar como um grande atleta. Isso, para mim, são fatores que caminham junto e que fazem o Brasil se destacar no movimento paralímpico brasileiro. Pois é, nós que somos leigos na área esportiva, não conhecemos os bastidores, obviamente sabemos que falta investimento, inclusive no esporte olímpico, sim, né? Quem dirá, exato, como você disse, no paralímpico. E muitas vezes, né, em conversas, a gente acaba brincando, entre aspas, que nós somos tão bons, né? Vocês são tão bons, justamente porque enfrentam essa dificuldade, né? E enfrentam as dificuldades que a gente já enfrenta no dia a dia do país. E quem tem alguma limitação física, alguma deficiência física, por exemplo, acessibilidade, que a gente sabe que é tão difícil, ou seja, uma batalha constante, diária. Não sei se estou dizendo besteira aqui, mas acredito que isso mesmo, acabe fortalecendo também um pouco mais essa garra. Né? Sem dúvida, esse atleta, por muitas vezes, você vê histórias aí que saíram do interior, e aí entra toda essa questão que ele sofre. A gente tem que falar assim, acessibilidade, nós estamos engatinhando nisso ainda. A gente está evoluído? Claro que tem. E aonde que a gente evolui? É quando a gente assiste uma Paralimpíada, porque pelo menos as pessoas passam a pensar e falam, existe a pessoa com deficiência, o que nós podemos fazer por ela?
bom, podemos fazer muita coisa e construir muitas coisas, né? Então isso eu acho que é um grande caminho para que a gente possa, inclusive, não só evoluir no esporte paralímpico, mas que a gente possa evoluir como sociedade e culturalmente a gente possa entender aí o que uma pessoa com deficiência precisa. Maravilha. Vamos para as 3 palavras-chave da sua apresentação que sintetizam, né, o recado que você traz e que são muito válidas essas palavras. Sorriso. Qual a importância do sorriso na tua vida? O sorriso, ele muda tudo. O sorriso deixa as coisas mais leves, mas volto a falar, não quer dizer que sejam fáceis, mas ela deixa mais leve, né? Então foi o que eu fui entendendo que deixava a vida mais leve, deixava realmente o processo mais leve. E essa, para mim, o sorriso, ele transforma tudo, ele tem a capacidade de mudar uma vida. Foco? Foco crucial para que você realize sonhos e objetivos e saia da média. Porque para quem você perguntar, você quer sair da média? Eu tenho certeza que a pessoa vai responder, sim, eu quero me destacar, eu quero alcançar o extraordinário. Então o foco para mim é o que te faz e o que te leva a sair da média. Determinação. E a determinação, ela casa com o foco, né? Após você entender que o foco é crucial, você precisa ser um cara determinado para não desistir nos primeiros obstáculos, nas primeiras dificuldades e nas primeiras vezes que você pensar, inclusive, em desistir. Então é a determinação que te leva a construir grandes coisas. Legal. Eu vou trazer uma pergunta aqui, que inclusive foi feita durante a tua apresentação, que você se esforça durante tantos anos, né, com foco, com uma determinação, com um sorriso, buscando a excelência nos resultados, que você atingiu, evidentemente, com 100 medalhas, né? Isso é exemplar, é absurdo, né, o que você fez, realmente. Agora, e quando você para, né? Como virar a chave? E eu acho que foi muito legal, por isso faço essa pergunta aqui, eu te ouvi dizendo sobre isso, né? Porque é uma situação que, às vezes, a gente trazer para a nossa realidade, cada pessoa tem um foco, né? Tem um objetivo, e às vezes alcança aquele objetivo e precisa mudar de ramo, mudar de atividade, ou enfim, vir o que vem depois. Como que foi isso para você? Eu acho que isso é crucial, né? A vida ela é feita de ciclos e o esporte me ensinou muito isso, né? Se a gente pensar na vida de um atleta, principalmente o atleta olímpico, os ciclos deles são de 4 em 4 anos e muita coisa em 4 anos pode mudar. Inclusive, no final de um ciclo, você vai começar um outro e talvez não comece sendo um atleta, vamos dizer assim, né? É quando eu decido, né, me retirar do alto rendimento e aí, poxa, eu fiz aquilo por mais de 16 anos da minha vida, por mais de 15 anos e eu vou fazer o que agora? O que eu vou ser? E aí foi onde eu entendi sobre propósito, né? Que o propósito é muito maior do que conquista e do que eu faço. Eu posso cumprir o meu propósito em várias áreas ou fazendo várias coisas. Não quer dizer que eu tenha que fazer várias coisas, mas desde que eu entenda que o meu ciclo naquilo que eu faço hoje, ele está se encerrando ou ele precisa de uma mudança, eu tenho que estar alinhado com o meu propósito. Quando você tem clareza, vamos dizer assim, no seu propósito, você realmente caminha a passos largos para alcançar o extraordinário. Porque enquanto atleta, claro que o extraordinário para mim é uma medalha. Mas e agora? Eu não sou mais atleta. O que é o extraordinário para o Daniel alcançar? Qual é a medalha de ouro para o Daniel alcançar? E aí eu mostrei também no final da palestra aí que hoje eu posso dizer que a minha 101ª medalha é o Instituto Daniel Dias, entendeu? Que é a grande conquista, o que brilha o meu olhar hoje, o que realmente me move, o que me faz continuar, o que me faz inclusive estar aqui hoje. É justamente levar a minha história e apresentar o Instituto para que a gente possa expandir isso pelo Brasil. Então eu acredito muito nisso, né? Que você ter um propósito muito claro, ele faz você superar os ciclos, mudar os ciclos, quebrar os ciclos se for preciso, mas não te faz fugir do propósito. Então não é uma conquista, uma medalha que realmente vai dizer para você agora acabou. Não, você pode ter 100 medalhas e continuar sendo focado, sendo determinado, com sorriso, porque o seu propósito não está na medalha, o seu propósito não está na conquista. Seu propósito está em deixar legado. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Fala um pouquinho das características do Instituto, né? Quando vocês o fundaram, né? E qual o trabalho que vocês realizam? Bom, o Instituto Daniel Dias, hoje a gente trabalha com crianças e adolescentes com deficiência. Ele surge ali em 2014, no meu sonho, numa vontade de usar a ferramenta esporte para deixar um legado, para ajudar outras pessoas, outras crianças, outras famílias que têm crianças com deficiência, porque, como eu falei do início da minha carreira, eu comecei o esporte através de uma associação que me apresentou o esporte, que também
fazia isso. E eu falei, poxa, agora é a minha hora de contribuir. O esporte me entregou, me deu muitas coisas e hoje eu quero contribuir para que muitas crianças e muitas famílias possam realmente ter esperança. Daniel, você quer que o seu instituto forme grandes atletas, campeões? Com toda certeza, esse é um sonho objetivo, mas esse não é o principal objetivo e sonho e propósito do instituto. O propósito é transformar vidas e formar campeões na vida. Porque o que eu sempre falo, né? Essas crianças elas precisam de uma vida social. E o social que eu quero dizer é o que nós temos. Você e eu, nós temos uma vida social. Se eu quiser com você aqui agora, vamos combinar, vamos tomar um café? Nós vamos tomar um café, a gente vai para qualquer lugar. Essas crianças não têm isso. Elas vivem uma vida muito no mundo delas. E o objetivo do Instituto é trazer para cá, para a realidade diferente, falar, vamos, você pode ser o que você quiser. Quer ser atleta? Nós vamos apoiar. Quer estudar? Quer trabalhar no agro? Vamos trabalhar no agro. O importante é a gente realmente tirar essa criança de casa e mostrar para ela e para as famílias e para todos que não é uma deficiência que nos define, né? O que define cada um de nós é o que está dentro de nós. Qual é a sensação que você tem, provavelmente, toda semana, todos os dias, quando você está no Instituto, de ver sorrisos das crianças? Eu acho que esse quando você está cumprindo o propósito. Já que eu falo tanto de sorriso, eu preciso trazer um sorriso para a vida dessas crianças, né? E aí eu volto a falar, né? Algo comum de uma maneira não comum, porque para mim a natação já virou algo muito comum, mas para essas crianças está realmente fazendo o extraordinário e mudando a vida delas, dando uma oportunidade. E aí a cada abraçada, a cada conquista, a cada vitória, você vê um sorriso no rosto. Não só dessa criança, mas quando você olha lá para a arquibancada e vê uma mãe sorrindo, um pai sorrindo e chorando e se emocionando ao mesmo tempo, isso é o que nos faz continuar e prosseguir. Você sabe que você fala isso da família, né? Aqui em Mato Grosso, enfim, no país inteiro tem, mas aqui a gente acompanha, por vezes, eu, como jornalista, trabalhos como o de ecoterapia, que são fornecidos, Sim, né, amparados legal. por instituições do agro, né, como o Senar, por exemplo, aqui em Mato Grosso. E certa vez, lá conversando com os pais, eles falando, né, o quanto isso muda a vida da família, né, o quanto um tratamento, o quanto uma oportunidade, o quanto realmente poder desenvolver um esporte, né, mostrando que as limitações não impedem você de realmente fazer nada, né, desde que você tenha um Sem propósito. dúvida, né? Se a gente sair um pouquinho, né, de uma caixinha nossa, vamos dizer assim, a gente vai entender o quanto um projeto como esse pode impactar a vida da família, né? Quando eu falei, criança sorriso, mas olhar na arquibancada dos pais também, porque é isso, né? Nenhum pai e uma mãe está preparado para isso. Isso é importante a gente dizer, né? Ninguém espera, mas acontece, seja de você adquirir uma deficiência, acontece de nascer com a deficiência, e agora? Agora minha vida muda tudo completamente, e aí você traz um projeto como esse, você começa a ver a evolução. Eu sou pai, cada evolução que você vê do seu filho, você fica super feliz, você fala, uau, que incrível isso. E aí é onde a gente vê a evolução de cada criança acontecendo, né, e ver o quanto esse projeto está fazendo a diferença. E quando eu falo 500 crianças, são 500 famílias que a gente está conseguindo impactar. Lembrando que o Instituto está aberto a receber apoio, né, Daniel? Sem dúvida, né? Falando bastante dele aqui, né? Então já deixando também, né? Pode nos procurar aí para que realmente a gente possa fazer a diferença em mais lugares, né? A gente quer expandir. Qual é o sonho, Daniel? Meu sonho é que esse instituto ele possa chegar em muitos lugares pelo Brasil e contribuir na vida de muitas crianças. A gente vai caminhando pro fim aqui, que eu sei que você está com o horário apertado aí, cara, mas vamos lá, rapidinho. Você traz uma frase que eu acho sensacional, eu queria dividir aqui. Eu quero trazer à memória aquilo que traz esperança. Sim, é o que eu acredito, né? Dentro de cada um de nós tem algo que nos dá esperança de prosseguir, de continuar, em meio a momentos desafiadores e difíceis que nós temos na vida, né? Então, cabe a você fazer uma reflexão própria do que te dá esperança, o que te move, o que te faz prosseguir. Lamentamos sempre o que não temos e esquecemos aquilo que temos. Com toda certeza, né? O nosso foco, por vezes, ele é distorcido e muda, né? Porque você, se eu tivesse isso, eu sempre falo, se eu começasse a pensar se eu tivesse, eu não tinha feito.
porque você começa a lamentar muito de dar boas justificativas. Legal. Só para trazer para o agro aqui, qual a imagem que você tem do agronegócio brasileiro, Daniel? Poxa, você que viajou o mundo aí. Eu tenho uma imagem muito boa, eu tive grandes parceiros do agro aí, e eu aprendi bastante, mas eu sei que eu tenho muito a aprender. Já esteve numa lavoura, já? Não, aí eu já passei perto, né, e o que eu mais acho que o agro deixa para nós por incrível que pareça que eu trouxe aí hoje, é foco e determinação, né? De grandes histórias que saíram lá de baixo, foram construídas, e grandes famílias, né, que vêm trazendo justamente isso aí, e da perseverança que se tem, né? E da fé, porque você planta algo crendo que aquilo vai realmente mudar e transformar e fazer a diferença. E acho que é isso que o agro está fazendo. O agro faz a diferença no mundo, não só no Brasil. O agro brasileiro, ele é uma grande referência, e é nisso que a gente tem que ter. Acho que as pessoas às vezes olham, pô, Daniel, eu tenho orgulho de ser brasileiro para você, eu tenho orgulho de ser brasileiro, claro, pelos atletas, por mim também, mas pelo agro brasileiro que realmente alimenta o mundo. Exatamente, alimenta o mundo e somos medalha de ouro em várias culturas aí, né, no agronegócio também. Para a gente encerrar aqui, a gente tem 3 perguntas tradicionais aqui no podcast. A primeira, cara, você já deu milhares de entrevistas certamente aí, não só para o Brasil, como para outros países também. Mas eu queria saber qual é aquela pergunta que um dia você, Daniel, quer que lhe façam. O que você gostaria de ter que responder um dia? Pode ser agora, pode ser lá, muitos e muitos anos lá para frente. Bom, eu acho que a que eu sempre quero responder e que gostaria de responder sempre é: o que você tem feito para fazer a diferença? Legal, você já trouxe aqui várias respostas, né, referentes a isso. Uma curiosidade sobre o Daniel. Bom, curiosidade, eu toco bateria. É uma grande curiosidade aí. Curiosidade mesmo. Tem vídeo teu já no YouTube, alguma coisa? Tem vídeo, então é prova viva isso aí, não é? Legal, cara. Para as pessoas te acompanharem nas redes sociais, qual que é o caminho ali? Eu sei que é fácil procurar, mas vamos lá, só para você dizer. Bom, o Instagram é Daniel Dias 88, você já vai me encontrar. Nas outras redes sociais é Daniel Dias, que também vai estar me encontrando, e Instituto Daniel Dias também me encontra, chega até mim. Então vamos tentar fazer um movimento aí. Legal, cara, quero agradecer muito, né, a disponibilidade de tempo. Quero confessar que sempre que eu vejo tuas entrevistas, né, evidentemente são em épocas, né, de eventos olímpicos, de jogos e pan-americanos e mundiais. O teu sorriso sempre foi, né, uma das características, né? Eu acho que todo mundo se relembrar das tuas entrevistas sempre tá sorrindo, né? Evidentemente, sempre muito simpático, e aqui a gente pôde ver muito disso, né? Inclusive aqui no bate-papo as pessoas não estão vendo, mas ele está sorrindo o tempo todo, que é uma característica que realmente comprova tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você vive. Sucesso no teu projeto, conta com a gente, te agradeço muito por esse bate-papo aqui. Obrigado pela oportunidade, espero que a gente possa fazer mais, e agora, quem sabe, com o projeto do Instituto vindo para cá, né? É isso aí, vamos ver se você vai um dia ir para uma lavoura, conhecer um pouquinho ali, uma colheitadeira, entrar ali, ver um pouquinho desse ambiente agro, que é tão medalha de ouro também. É verdade, obrigado. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora, e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.